comecei o trabalho, lá não existia área, existia apenas uma intenção de ter a área de Educação e Direitos Humanos. O Instituto devia ter 2 ou 3 anos de existência, quando decidiu ter um trabalho de Educação e Direitos Humanos, porque até então era jornalismo e memória e justiça. Quando foi criada a área, antes de mim, foi uma pessoa chamada Ana Rosa Abreu, que foi a primeira pessoa a trabalhar com educação dentro do Instituto, e enfim, eu fui convidada por ela e fui para o Instituto nessa época, 2013, me parece, se eu não me engano. E a gente foi para fazer um projeto, que acabou sendo o Respeitar é Preciso, que existe até hoje. E esse projeto foi crescendo, foi tomando corpo, né, a gente começou como um piloto, em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania. Da Secretaria de Direitos Humanos, a gente passou para a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação é enorme, é imensa, é muito grande a rede municipal. Então, com isso, o projeto foi tomando corpo, né? A gente foi se enraizando, digamos assim, na rede municipal, e a partir daí, então, surge a ideia de ter uma área, né? E não só um projeto, né? De que a gente tinha que pensar educação em direitos humanos, e não só um projeto de educação em direitos humanos, mas pensar o que é educação em direitos humanos, como se pode fazer educação em direitos humanos. Também aí, nesse início, nasceu um outro projeto, também criado dentro do Instituto, que é o que hoje a gente trabalha com educação não formal, né, que é a Usina de Valores. Então aí a gente já tinha 2 projetos trabalhando com a questão da educação em direitos humanos de formas bastante diferentes, porque públicos diferentes, embora com questões muito próximas e com os mesmos princípios, né, que são os princípios da educação em direitos humanos. Então, cada vez mais se tornava interessante que a gente pensasse na perspectiva de uma área de educação em direitos humanos, e não apenas de um projeto ou outro projeto. E com isso a coisa foi acontecendo, né, o trabalho foi cada vez mais se integrando, e hoje a gente tem uma área bem constituída, né, então a gente tem uma equipe muito boa que trabalha com isso, que trabalha de uma forma muito integrada. A ideia da gente pensar em metodologias, em princípios metodológicos, a ideia da gente pensar na questão do que é que diferencia a educação em direitos humanos de outras práticas, essa é feita nesse conjunto, nessa área. E aí cada projeto tem o seu desenvolvimento específico, e aí pessoas específicas que estão mais ligadas a cada um deles. Se você pensar em educação em direitos humanos, existem várias formas de pensá-la, né. Então existe a ideia de fazer educação em direitos humanos, que a gente diz que é sobre direitos humanos, né, que é o ensinar sobre direitos humanos, a história dos direitos humanos, como ele se constitui, quais são eles, o que significa, né, direitos humanos, cada um dos 30 direitos, etc, etc. Essa é uma forma. Outra forma é o que a gente chama de educação para os direitos humanos, que é formar ativistas, que é formar pessoas que sejam atuantes no movimento social voltado para os direitos humanos. E o que a gente chama de educação em direitos humanos é uma formação em valores, porque a gente parte do seguinte princípio: não adianta existirem os direitos humanos, inclusive na lei, que é o caso brasileiro, né, a Constituição é toda baseada nos direitos humanos. Mas se esses valores que sustentam esses direitos humanos, que são a razão de ser desses direitos humanos, não forem adotadas pelas pessoas, para si própria, como valores de vida,
que não, então, não é suficiente você saber sobre os direitos humanos. É essencial que as pessoas adotem esses valores. Quais? O da dignidade humana, o da justiça, o da igualdade de direitos, o da necessidade da equidade para que essa igualdade seja alcançada, o da liberdade. Se você olhar todos os direitos humanos, você vai ver que esses valores perpassam os direitos humanos. Então, esses são os valores que também precisam orientar o trabalho da gente. E aí é preciso transformar isso em práticas pedagógicas, né. Então, no caso de trabalhar com crianças nas escolas, é essencial que isso seja feito o tempo todo, desde sempre, né, não adianta ter uma aula sobre direitos humanos, né, ou a escola, adota esses valores e pratica esses valores, ou vai ser muito difícil, porque senão o professor ensina uma coisa na sala de aula e o menino vive outra na vida real, né, dentro da escola inclusive. Então nosso trabalho com a escola é um pouco isso, para a escola olhar para si própria, né, para como ela funciona, como ela está organizado, como se relacionam as pessoas, quais são as regras de vida na escola, como ela resolve seus problemas, né, e tentar buscar se isso tudo está ou não, respeitando esses valores. Ou seja, se ela traz para suas práticas os valores dos direitos humanos. Valores você não aprende por leitura, nem né, ele está para além do nível cognitivo. Né, você tem que juntar as 2 coisas, é preciso saber, mas é preciso viver, é preciso querer, então essas coisas você só aprende na vivência. Então se o que a gente faz, e o se que no caso da escola, o que a escola faz, o que as pessoas vivem, não é coerente com esses valores, você não fica impossível, né, no caso do estudante, dele aprender esses valores e principalmente dele querer adotar para si, que essa que é a questão. Então a gente faz trabalho sempre coletivos, a gente usa a ideia de cooperação, né, de aprendizagem colaborativa, a gente tem a questão da escuta, que é essencial, do respeito mútuo, é por isso que esse projeto chama Respeitar é Preciso, porque o respeito entre as pessoas é fundamental para que esses valores possam ser praticados. Que mais que eu poderia te dizer? Uma articulação, entre aquilo que a gente leva num processo formativo e aquilo que realmente acontece na prática de vida das pessoas, né, no caso do trabalho com as escolas, nas escolas. No caso do trabalho fora da escola, do não formal, nas situações de vida em que que aquelas pessoas que estão trabalhando com a gente, vivenciam. A ideia, tanto num caso como no outro, é que as pessoas olhem para essas realidades que elas vivem, seja a escola, seja o território, extraescolar, analisem, né, se perguntem sobre como se vive ali e o quanto essa vida, viola ou não, é o que é preciso e o que é possível fazer para que as situações ruins desapareçam e as boas situações possam ser valorizadas e ampliadas. Então como é que você faz para promover mudanças na direção de ter boas práticas, boas vivências, para todos, não só para os estudantes, porque também aí depende de todo mundo, né. Os adultos também, se eles não tiverem uma vida, respeitosa, uma vida que lhe dê segurança, que se sinta respeitado, acolhido, ele também não vai poder fazer isso com seus estudantes. Então entra todo mundo no mesmo jogo e no mesmo tipo de trabalho formativo.
A primeira referência que a gente teve foi o próprio Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. A partir dele foram feitos algumas diretrizes para a educação formal, também brasileira, né, que faz parte daquela orientação não tenho certeza se é do MEC ou se é do Conselho Nacional de Educação, acho que do Conselho Nacional de Educação, que faz uma orientação para a educação, para toda a educação básica, e incluiu essas diretrizes de educação e direitos humanos também. Então essa foi o primeiro passo, né. Eh, há alguns autores, né, que são dessa época inclusive, como a Maria Vitória Benevides, não vou lembrar o nome de todas, mas Maria Vitória Benevides com certeza. É uma das pioneiras de educação em direitos humanos e tem textos muito importantes. Então a gente começou estudando educação em direitos humanos, né. Na época o instituto era bem pequenininho, tinha 2 pessoas para trabalhar educação em direitos humanos, Ana Rosa e eu, e a gente começou assim, estudando o que já existia, conversando com alguns especialistas, né, que trabalham na universidade, de que já tinham de alguma forma se trabalhado com a ideia da educação em direitos humanos, mesmo que fosse, apenas na universidade. Enfim, e aí fomos, gestando esse projeto. Esse projeto foi apresentado à Secretaria Municipal de Direitos Humanos, que se interessou por ele, e aí a coisa começou. Então, a partir disso, a partir desse trabalho de estudo, né, a gente viu material da ONU, a gente viu material da OEA, a gente percebeu que, assim, esta ideia da educação em direitos humanos como educação em valores, era muito pouco trabalhada, né, e a gente é educadora, né, então essa ideia de que você precisa fazer uma educação na escola, né, que seja coerente com isso tudo, era uma coisa muito posta, e daí nasceu a ideia do projeto Respeitar é Preciso. Aí depois, pelas mesmas razões, nasceu a ideia do Usina de Valores, que é esse da educação não formal. A Unifesp criou um curso, né, de educação em direitos humanos e o instituto se responsabilizou por uma matéria, digamos assim, né, uma, um curso dentro do curso da universidade. E foi muito interessante, porque foi, o público desse curso era de pessoas que também já tinham uma atuação em movimentos sociais. Então foi muito interessante, porque além da gente poder discutir todas essas coisas ligadas aos direitos humanos, né, a gente pôde receber também a experiência das pessoas, né, nos movimentos sociais, e isso nos ajuda muito, né, quer dizer, a gente sempre pensa essa educação de 2 mãos, né, em 2 vias, que você ensina, mas você também aprende muito justamente porque o diálogo e o compartilhamento de experiências é um dos princípios metodológicos, independente do nível de ensino que a gente esteja ou da situação local em que a gente esteja. Isso é muito rico, então fica muito interessante fazer esse trabalho, né, que é mais ou menos como se fosse um encontro de educadores e não essa relação de professor-aluno, né, a gente não vai por esse caminho. A Unicamp nos procurou pensando na ideia de fazer um prêmio, e aí isso foi começando a ser costurado, e ele é um prêmio, eu gosto especialmente dele, porque eu sempre trabalho na leitura dos projetos, e aí eu vejo coisas muito interessantes. Ah, então se criou primeiro um núcleo pequeno dentro da Unicamp, a gente teve poucos trabalhos no primeiro ano, mas foi o suficiente para a gente entender que ele era muito potente. E a ideia é que o próximo ano ele seja nacional.
As inscrições são feitas por alunos, por professores e alunos das universidades públicas, para trabalhos que foram, foram aprovados no ano anterior. Então, por exemplo, quando abrirmos de 2024, são trabalhos, pesquisas que já tenham sido aprovadas em 2023, né. Então, são trabalhos academicamente aprovados já. Então a gente não faz uma triagem do ponto de vista da qualidade acadêmica. A triagem é só mesmo do ponto de vista da contribuição para os direitos humanos, para a efetividade dos direitos humanos, né, ou para o avanço de conhecimentos que avancem possibilidades, né, importantes para os direitos humanos. Então as pessoas inscrevem esses trabalhos. Em geral, é a dupla, né, Unicamp e Instituto, que fazem a curadoria, que fazem a gestão do prêmio. Esses prêmios são então, dentre todos, são selecionados, alguns, e eles podem ser de graduação, de mestrado, de doutorado e de pós-doutorado. Então, e de iniciação científica também. Então aí é montada uma equipe de avaliadores, que em geral tem pessoas do Brasil inteiro, pessoas que têm conhecimento da área e dos direitos humanos, né, são convidadas, é sempre um convite para examinarem esses trabalhos. Então, a comissão organizadora distribui nessa comissão avaliadora a quantidade de trabalhos que foram selecionados. Essa comissão lê todos os trabalhos, em geral são no mínimo 2 avaliadores para cada trabalho, e dentro de cada uma dessas modalidades se escolhe então um trabalho vencedor do prêmio. É por área que isso é organizado e tem um prêmio para cada área. Aí existe um momento de entrega desse prêmio, que é muito interessante, em geral é lá na Unicamp, e a gente então entrega esse prêmio para as pessoas, e é sempre muito gostoso estar, né, porque são pessoas, se reúne um público muito interessante, porque é um público muito comprometido, enfim, é uma cerimônia sempre muito gostosa. E para a gente que faz a avaliação de trabalhos, é muito interessante também, porque a gente troca com professores, com outros avaliadores do Brasil todo, né, então você acaba criando uma rede de pessoas interessadas na questão dos direitos humanos, que é muito interessante. E com isso vai divulgando, né, essa ideia dentro da universidade, né. Você vê, hoje a gente tem trabalhos de todas as áreas, né, no começo a gente era muito mais concentrada nas humanidades, hoje não mais. O que é bonito para mim, em especial que estou lá há tanto tempo, né, eu sou hoje a pessoa mais antiga do instituto que está na atuação, né, antes de mim só o Ivo Herzog e os amigos do Vlado que fundaram, mas do pessoal que está na ativa, eu sou a mais antiga. É muito gostoso pensar de onde que a gente partiu, né, e aonde que a gente chegou. Então a gente tinha uma casinha pequenininha em Pinheiros, que tinha pouquíssimas coisas, fazia pouquinha coisa, e hoje a gente foi crescendo, e foi um crescimento muito orgânico, isso é que é interessante, né, porque o que existe hoje realmente é o desenvolvimento do que existiu na época, né. As coisas foram ganhando corpo, não só a área de educação, mas a área de memória, verdade e justiça, a área de jornalismo e liberdade de expressão, quer dizer, o instituto foi crescendo
muito a partir do trabalho que se realizava, né, e eu acho que isso é uma marca nossa, né, o que a gente faz, o que a gente pode fazer, o conhecimento que a gente pode produzir, vem da atuação, que a gente faz, né, não é apenas não é só conhecimento acadêmico, né, com certeza isso é essencial, mas, não suficiente, né, essa prática, essa coisa, essa atuação é que alimenta a nossa produção de conhecimento. Que a gente tem uma batalha muito grande, né, a gente está muito longe ainda de ter os direitos humanos para todos os humanos, né, portanto, e enquanto a gente não chegar nisso, a gente não pode parar. E na verdade eu desconfio que nunca chegaremos. Portanto, será sempre uma batalha, né. Mas acho que é isso, o que eu posso dizer é isso. E outra coisa, que se unam, que se articulem, né, porque eu acho que a gente nos articulando, é que a gente vai ganhando força, né. Esse trabalho para os direitos humanos, ele não é um trabalho de pessoas, né, de indivíduos, ele é um trabalho, ou ele é um trabalho coletivo, ou ele não é, na verdade, né. Porque não se trata, quando a gente fala de direito, não se trata de questões individuais, né, mas ou é para todos ou não é, né, ou na verdade não é, né, se não garantirmos para todos, ninguém tem a garantia dele.